Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos diretaço aqui, poucas ideias para esse gráfico aqui pra gente estudar aqui o que aconteceu. Primeiramente, vamos lá. Fechamento mensal, vamos começar por ele. Foi um fechamento mensal muito grande, mas vamos pensar em retrospecto. Olha o que aconteceu aqui e a gente precisa entender o que aconteceu aqui para tentar analisar o que pode continuar acontecendo. Observa aqui. Nesse cenário aqui, a gente tinha feito um spinning top. A gente fechou uma configuração perfeita de short aqui, que foi completamente desmantelada. Primeiro, a gente fechou um candle de impulsão, depois o candle de reversão, que foi esse spinning top aqui, e depois o candle confirmatório de reversão. E por que esse candle confirmatório de reversão? Deixa eu só ver se o áudio está saindo bem aqui. Tá, perfeito. Por que esse candle de confirmação foi algo tão espantoso? Porque ele rompeu a mínima do spinning top, embora ele não tenha fechado abaixo, mas ele rompeu a mínima. Então, a partir daqui, ativa a nossa configuração de 1, 2, 3 de venda. O que nós faríamos a partir daqui? A gente ia querer vender a partir do rompimento dessa região aqui. E aí colocaríamos um alvo perto de 20 mil, de repente até esse topo anterior em 21 mil aqui, e seria um short bem interessante pra gente. Entretanto, o que aconteceu? O gráfico ativou a compra de algumas pessoas e logo após liquidou todo mundo, entregando uma belíssima pernada de alta. E isso foi problemático. Por que foi problemático? Essa pernada de alta, ela aconteceu por causa de um hype criado no mercado e da entrada de muitos institucionais. Se você navegar um pouquinho por alguns sites, tipo Cointelegraph ou Investing, você vai ver uma cacetada de novos indícios, né, de que as maiores empresas estão investindo em cripto. Seja empresas bancárias como Cielo, como Mastercard, como bancos, né, Bank of America, teve um banco europeu também, como os bancos brasileiros, Nubank, Banco Inter, próprio Itaú, XP. Então, quer dizer, começou uma debandada no mercado por liquidez, e aí as maiores gestoras entraram, né? BlackRock entrou de cabeça e propôs criar o ETF de Bitcoin lá no SP. Isso, mais a entrada da BlackRock, obviamente, impulsionou o preço de uma forma gigantesca. E foi lindo, né? Causou essa pernada abissal que nós tivemos nesses últimos dias aqui. Na verdade, causou desde os rumores lá de baixo. Felipe, mas foi só isso que aconteceu? Claro que não. Em um caráter cíclico, isso aqui claramente para nós é um padrão de ondas de Elliott. Inclusive, estamos perto de criar a última onda agora antes de começarmos uma correção em ABC. Então, lembra daquilo que eu mais canso de falar para vocês. Todo evento gráfico que acontece na esfera do fundamentalismo tende a ser explicado na esfera técnica também. Nada acontece por acaso. Subiu, ui, não. Porque todos os dados, tudo que é feito dentro de uma esfera técnica. O que eu estou querendo dizer? Nesse momento aqui, algumas gestoras descobriram que a BlackRock estava tentando emitir os direitos de um ETF de Bitcoin. Esses caras, obviamente, têm os dados antes de mim e de você. O que eles fizeram? Eles compraram aqui. Mas eles não compraram para segurar para sempre. Eles compraram para fazer uma operação de liquidez. Onde é que eles iam finalizar a operação? Aqui e aqui. Por quê? Porque são zonas da FIBO. Então, quer dizer, os caras vão usar os caracteres técnicos para poder fazer qualquer tipo de operação. Olha lá, 1.68 e 2.0 da FIBO. Os caras não são malucos. Eles não vão simplesmente pegar o dinheiro dos outros e simplesmente aloprar com esse dinheiro. Se atingiu essas zonas, é porque essas zonas foram previamente analisadas por esses caras. Os caras que criaram a onda. Então a gente vai comprar um pouquinho aqui e vai levar até ali. Pronto. Nessa brincadeira aqui, teve gestora fazendo, sei lá, 500 milhões e pronto. Vendeu tudo, beleza. Agora tá pulando de alegria lá. É assim que funciona. Então, lembre-se, tudo que acontece na esfera do fundamentalismo existe uma explicação técnica por trás, né? As coisas não simplesmente sobem infinitamente sem que haja uma explicação, sem que haja uma análise que nós podemos fazer do cenário. Não esqueça disso.
E aí criou-se essa onda, que era a onda 1, 2, 3. Eu, inclusive, fui um dos grandes defensores de que essa zona dos 25 mil não seria perdida, justamente porque tínhamos, né, desde o fundo, o processo cíclico, até mais ou menos aqui, quando as coisas começaram a acontecer com o cenário da BlackRock, né? O cenário da BlackRock foi aqui. Certo? Aqui foi onde veio à tona, tá? Vale lembrar. Aqui foi o momento que eu e você ficamos sabendo que a BlackRock queria montar um ETF de Bitcoin. Aqui, os melhores amigos da BlackRock já estavam sabendo. Talvez até aqui, tá? As coisas não simplesmente foram lá assim do nada. Os caras num belo dia chegaram lá e falaram, vamos fazer um ETF? Não, não foi assim que aconteceu. Então, os amiguinhos deles compraram aqui para que eu e você estarmos comprando. Que é assim que a vida funciona, né? Obviamente, antes dos caras comprarem, eles mandaram uma mensagem lá naquele grupinho de WhatsApp, certo? Aquele grupinho chamado Os Bilionários. Ó, a gente vai comprar aqui na zona dos 25. Já é, aí todo mundo, pô, já é, pum. E aí, comprou. Tô viajando aqui, mas é bem isso que acontece na prática. E eu fui um dos defensores, mesmo todo mundo falando que o mercado ia buscar lá a zona de novo dos 16, 20 mil. Eu falei, gente, não vai perder a zona dos 20 mil, dos 25 mil. Inclusive, quando tocar nessa zona, pode iniciar algumas operações, porque não vai perder essa zona, pelo menos não agora. E aí, dito e feito, tocamos nessa zona, fizemos uma belíssima pernada para cima. Aqui, já com os movimentos de BlackRock e qualquer outra gestora sendo extremamente amassados pela mídia, por isso que houve essa impulsão tão rápida. E aqui mora o nosso principal problema. Vamos voltar aqui para o mensal e depois a gente volta aqui para o diário. Por que eu digo que é o principal problema? Primeiro, pela questão mais cíclica possível, que é aquela que eu estou cansando de falar para vocês. Os meses de junho e julho geralmente são meses contrários. Isso é cíclico, não sou eu que estou falando, a coisa é cíclica. Observa aqui, ó, julho de alta, junho de queda. Vamos voltar mais um tempo aqui. Aqui, ó, junho de queda, julho de alta. Vamos voltar mais um pouquinho aqui, que eu sei que você não está acreditando em mim. Aqui, ó. Junho de queda, julho de alta. É assim que funciona, sempre. Felipe, existe alguma chance do evento anticíclico acontecer dessa vez e o julho continuar subindo? Olha, existir, existe. Não é porque já aconteceu 10 vezes que vai acontecer a 11ª. Isso também é uma regra gráfica. Mas, pelo fato de já ter acontecido 10 vezes, o mercado espera que aconteça a 11ª. E o mercado é feito por pessoas que esperam que o mês de julho feche vermelhinho. E aí a gente tenta prever aqui até onde vai esse vermelhinho. Por quê? Porque nós vamos inserir. Observa aqui, ó. Fechou feio, não fechou feio? Aqui já fechou lindo. Mas olha aqui embaixo. Foi só um pullbackzinho ridículo. Minúsculo. Então, o que acontece aqui nessa situação? Cabe a nós, considerando tudo que a gente sabe, tentar prever para onde pode ser esse pullback e esperá-lo. Se ele não vier, beleza, a gente continua com o que a gente comprou aqui embaixo e criamos um novo evento cíclico na história do Bitcoin, onde pela primeira vez em muitos anos, o mês de junho e julho não serão contrários. Qual é a probabilidade disso acontecer, Felipe? Minúscula, não é zero, é minúscula. Ou a gente vai criar um pullback, o mês vai fechar vermelho e nós teremos a possibilidade de aumentar as nossas posições. Porque não quer dizer que o mês fechando vermelho, o mês de agosto não possa fechar muito verde. Por quê? Porque nós ainda temos uma análise que leva o gráfico até a próxima zona dos 35, entre 34 e 35 mil dólares por unidade. Eu já mostro para vocês. E o que diz pra gente que a probabilidade desse pullback aqui ser um pullback mínimo e não um pullback tipo reversão? Isso aqui. Observa como em muito tempo o MACD está verde. Claro, depois de toda a escalada até o fundo, toda a divergência que ele montou, nesse momento ele fez o seu rompimento de linhas. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que pela primeira vez em muito tempo, o MACD agora está sinalizando uma possibilidade de alta. Aí você alia isso com o que a gente já tem do RSI, que também só entra uma vez na zona do 40 no mensal por ciclo. Tocou aqui na zona do 40, no fundo, onde ele formou esse fundo aqui,
Daqui em diante, ele vai continuar subindo e lateralizando até que em 2025, novamente, ele forme uma divergência, igual aconteceu aqui e em todas as outras milhares de temporadas. E aí a gente venda tudo e voltamos de novo à zona do 40. Pelo menos é isso que a gente espera. Eu sou um cara que eu me atenho muito a ciclos. Eu acho que os ciclos do Bitcoin eles estão sempre se renovando e por isso que a gente não pode ignorá-los. E vamos para o gráfico exatamente falando. Felipe, tu está falando que pode reverter, mas até onde vai reverter? Bom, aí é o momento onde a gente liga a nossa famigerada Fibonacci. Ligando a Fibonacci aqui, a gente consegue entender mais ou menos para onde o gráfico pode ir. E aí eu digo para onde o gráfico pode ir porque observa bem. A gente tem as zonas mais críticas. Ele segurou por muito tempo na zona dos 30 mil ali a 786. E agora, o que a gente quer, Felipe? Bom, a gente está querendo basicamente a zona da 0,5, os 28 mil dólares por unidade. E aí vamos lá. A gente tem a zona da 786, que segurou o gráfico durante muito tempo. Inclusive foi a zona que ele fechou acima. E nesse momento ele está tocando na zona da 0,88. Felipe, tu nunca falou dessa zona pra gente. Então, a zona da 0,88 costuma ser uma zona que algumas gestoras iniciam suas operações. Não é uma regra, por isso que eu nunca trouxe ela para vocês. Estou estudando bastante sobre ela recentemente. Mas é uma zona onde geralmente algumas empresas têm delimitado para iniciar as suas operações. Observa como nesse momento o gráfico está inclusive com uma dificuldade absurda de romper essa zona dos 30.600. Então rompe a 786, porque a 786 acabou. Foi como é que eu posso dizer? Foi um padrão. Começou a zona da 618, sendo a principal zona do gráfico. Então toda vez que tocava na 618, formava um candle de reversão e era gráfico. E aí o que acontece? As gestoras, as exchanges começaram a entender que essa zona já estava, né, como é que eu posso dizer, já manjada. E aí começou a 786. Depois da 786, a mesma coisa aconteceu, ficou manjado, todo mundo entendeu, pô, tá segurando na 786 e eles começaram na 0,88. É uma regra, Felipe? Não, não é uma regra. Isso aqui ainda é motor de estudo para mim ainda. Tô estudando com muito afinco isso aqui. Mas eu trouxe, né, para vocês entenderem exatamente por que tá essa linha amarela aqui. Então, nesse momento, o que a gente está querendo para essa possível barra vermelha? Que ela não perca a zona dos 28.100. Por quê, Felipe? Eu vou até... deixa eu fazer aqui um negócio. Aqui, pronto. Por que ela não pode perder a zona dos 28.100? Porque desconfigura aquele nosso padrão de pullback para continuar subindo no mês de agosto. Se eventualmente fecharmos abaixo da zona dos 28.100, significa que isso aqui não foi um pullback. E aí a gente fica na análise semanal, que a gente vai ter que dar uma olhada como é que vai estar o gráfico semanal, se vai estar nesse momento que o gráfico mergulhar abaixo da zona dos 28.100, se ele vai sinalizar algum tipo de reversão ou continuidade. Por quê? Porque desconfigura o nosso padrão de continuidade de alta. Desconfigura, tipo, totalmente. O que a gente quer é algo parecido com isso aqui. O que a gente quer é algo parecido com isso aqui. Então, subiu, né? A entrega, um pullback ele até 0,5 para no mês de agosto continuar subindo. Felipe, qual é a probabilidade de subir no mês de agosto? Cara, eu não vou mentir para vocês. É uma probabilidade neutra. Por que é neutra? Ciclicamente falando, a gente deveria buscar 50 mil dólares até o final do ano. Também é cíclico. Qual é o ciclo, Felipe? Um ano antes do halving, o halving acontece ano que vem, o gráfico geralmente sobe 200 a 300% antes do halving a partir do fundo máximo criado. Aí vem o halving e aí ele sobe mais 600, 700% aí. Beleza? Isso é o ciclo do Bitcoin. Entretanto, o mesmo ETF que fez o gráfico subir foi destruído pela SEC. A SEC foi lá e falou, ó, não tem dado conclusivo para a gente botar isso aí para funcionar. Então esquece ETF de Bitcoin. E o que pode fazer o gráfico cair em julho e continuar caindo em agosto é o fato do Jerônimo ter ido
na rede nacional para falar que o aumento de juros ainda não acabou. Que eles pretendem fazer uma manutenção de juros ainda em julho, que pode ser o motor impulsionador da queda, beleza? Pelo menos inicial. E deixou bem claro que talvez mais impulsos de juros ainda aconteçam, o que significa que a continuidade de baixa para os próximos meses é real. Por quê? Porque essa alta aqui aconteceu através de um padrão de hype. Então a mesma hype que fez subir pode fazer cair. A mesma hype que levou o gráfico a todo mundo acreditar que vai continuar subindo infinitamente pode simplesmente ser o mesmo motor. Acabou a hype, acabou o amor. Entendeu? Acabou, amor. Começou a subir, todo mundo, agora vai. E aí, pronto. É basicamente o que pode acontecer. Então, são coisas que a gente não pode deixar de lado antes de analisar com calma. Por isso, essa foi a razão pela qual eu não fiz compras nenhumas, né? Só de fundo, obviamente. E swing trade. Isso aí a gente está operando ali 3, 4 dias, buscando nossos 20, 30% ali, tem dado muito bom. Mas a gente não fez nenhuma compra de hold. A compra de hold eu quero fazer no fim ou na metade desse mês, no próximo pullback, quando chegar no final. Aí a gente vai dar uma analisada em como é que vai estar o cenário econômico. Formou o pullback, buscou ali 28 mil. Opa, agora vamos dar uma olhada em como é que está o cenário econômico aqui. O que o Jeremy Powell está falando, o que a situação da BlackRock está acontecendo, como é que está o processo da Binance, da Coinbase, o que está acontecendo com o cenário para a gente crer que vai continuar subindo. Por quê? Que vai subir até o final do ano, eu acho que tem muita possibilidade disso acontecer. Por quê? O ciclo me diz isso e eu me atenho ao que o ciclo me diz. Então a gente tem ali a zona entre 45 e 50 mil para ser testada, sim. Então eu tenho uma noção cíclica de que isso é possível. Só que até onde vai a formação desse fundo? Porque a gente tem um suporte gráfico em 25 mil. Então nada impede que buscamos 30, aí o primeiro mês para aqui em 28, aí o mês de agosto busca a região dos 25 mil de novo, para aí sim continuar subindo. É possível? É. Então para que eu vou comprar em 28 se eu posso comprar em 25? E eu estou falando de hold, comprar hold. Por quê? Então agora a nossa missão a partir de agora é descobrir qual é o próximo suporte que o Bitcoin vai fazer e se esse suporte vai ser entre as delimitações do mês de junho ou se ele vai fazer continuidades de baixa maiores para a gente pegar um fundo mais fundo. Então nesse momento, julho para mim vai ser um mês de criar capital. Fazendo minhas operações, swing trade, futuros, tentando juntar o máximo possível de dólares. Por quê? Porque nesse mês a gente possivelmente tem a oportunidade de comprar Bitcoin bem mais barato. Se não esse mês, no mês que vem. A gente vai ter que ver como é que vai ficar a conjuntura desse gráfico próximo do fechamento dele. Certo? Vale lembrar, ele está acima das duas médias. A primeira média está tocando lá na zona dos 28.200 e a outra média lá em 27.500. Então ele pode fazer um pullback até essas médias também sem problema nenhum, certo? E essa foi a nossa análise mensal. Descendo para o Bitcoin, eu não vou me delongar muito. Volto a dizer para vocês, isso aqui não é uma conjuntura de short, pelo menos não ainda. É uma lateralização acima da 786 da Fibonacci, portanto, cuidado. Por quê? Porque existe a possibilidade, certo? Existe a possibilidade real do gráfico ainda dar mais uma pernadinha para cima, certo? Buscar aqui a zona dos 35 mil dólares, liquidar todo mundo e depois cair. O mês ele precisa ciclicamente terminar vermelho. Ele não precisa ficar vermelho durante 30 dias. Não esqueça disso. Então eu não acharia estranho ele continuar essa lateralização até que ele dê uma pernadinha para cima, perto ali da reunião do Fed. Quando chega perto da reunião, deixa um pavio e dá-lhe para baixo. Eu não acharia isso absurdo não, tá? Por isso que eu digo, isso aqui ainda não é uma configuração de short. Por não ser uma configuração de short, eu recomendo que vocês não shortem, a não ser que haja uma pelo menos perda das médias aqui, ó, a média está subindo, todas as três médias apontando para cima. Então não é para pensar em short nisso aqui, é para pensar em pegar o melhor momento aqui, de repente foi lá, perdeu esse fundo aqui, quando perdeu esse fundo aqui,
verdadeiramente falando, ou até esse fundo aqui verdadeiramente falando, a região dos 30 mil, fechar abaixo dela, você pode até pensar em executar alguma coisa no rompimento do candle. O que eu tô querendo dizer? Digamos que fica aqui essa palhaçada por muito tempo. Observe inclusive como a zona da 0,88 está segurando o gráfico. Aí ele rompeu, fechou aqui. Ele romper fechando aqui, você pode até tentar pegar o rompimento desse candle, sabendo que o risco é alto. Mas você pode tentar. Pelo menos aqui você tem um desenho gráfico, uma configuração de short muito melhor do que você tem aqui agora. Certo? Vou puxar a orelha de vocês porque vocês estão aqui para ouvir a minha análise e para aprender comigo. Então eu não vou permitir que vocês percam dinheiro operando da forma mais aleatória possível nisso aqui. Ainda não é o momento para shortar. Isso pensando no diário, obviamente. Intradiário, a gente tem swings, gráficos toda hora, então dá pra gente pegar muito short sim. Certo? Quer shortar, bota nos 5 minutos, 15 minutos, mas não vem fazer isso no diário. Felipe, e executar lucro? O que tu acha? Bom, se tu pegou aqui embaixo e quiser executar nessa lateralização, tu não tá errado não, cara. Tu vai conseguir pegar um lucro interessante aí. Tu fez uma capitulação só no Bitcoin aqui de 20%, então tu tá muito bem, pô. Só que, se você quer segurar mais um cadinho, você pode ter a oportunidade de vender próxima à região dos 35 mil. Pode. Eu não garanto que vai. Porque nesse cenário aqui, a gente está em um cenário de topo duplo. Temos uma análise de ondas de Elliott que leva o gráfico até a zona dos 34 a 35 mil. Temos. Mas o gráfico vai romper e confirmar esse padrão? Não sei. Então, é por sua conta e risco, é onde você vai medir o seu capital. Eu vou dizer por mim. Eu tinha umas 5 criptos que eu trouxe desse fundo aqui, quando eu disse para vocês, 25 mil. É o fundo e trouxe até aqui. Dessas 5 eu executei 3. Uma eu executei só metade da posição e estou segurando alguma coisa para a gente levar até aqui. Se der ruim, tranquilo. Se der ruim, tranquilo. Querendo ou não, lucros foram executados. O vídeo ficou extremamente longo, mas extremamente informativo. Eu tenho absoluta certeza que você entendeu tudo que eu tinha para te dizer aqui, certo? Então, acima de tudo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Amanhã a gente tem vídeo lá no nosso canal privado. Acredito que meio-dia eu consiga estar colocando o vídeo lá. A gente vai continuar conversando sobre os candles mais bem colocados no mercado para você ficar de olho. E se você não tem acesso, o link vai estar aqui na bio, tá? Não perde seu tempo, dá uma olhada lá, certo? Adquira o livro que eu tenho certeza que o conhecimento vai encontrar você. Beleza? No mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou.